Jornalismo das Rádios Ampere AM Interativa FM fala hoje sobre sono. Nessa sexta-feira é comemorado o Dia Mundial do Sono e nós estamos aqui no campus da Universidade Federal Fronteira Sul em Realeza. Ao nosso lado o professor Felipe Benjamini, que é especialista nessa área. Professor, obrigado por atender a nossa reportagem. E um dia hoje que é um dia importante porque sono todo mundo sente, né? Seja bem-vindo. Bom dia, muito obrigado, Júlio. Obrigado, ouvintes da Rádio Ampere, pela oportunidade. Todo mundo quer dormir, né? Muita gente tenta, muita gente não consegue. E hoje nós celebramos o Dia Mundial do Sono como uma iniciativa para divulgar a importância do sono para a saúde. Então, o tema desse dia, inclusive, é sono para a saúde ou sono e saúde. Nós reunimos pesquisadores da área, médicos, fonoaudiólogos, psicólogos, fisioterapeuta, educador físico, todo mundo que trabalha na área de sono para discutir sobre isso e tentar levar mais informações para a população. Bom, e eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o porquê de pesquisar isso, por que surgiu esse desejo de pesquisar o sono. Então, hoje a gente já tem clareza da importância do sono para a saúde, mas até ela pergunta, né? Acho que é uma pergunta de US$ 1 milhão, né? Por que a gente dorme? A gente ainda não tem uma resposta curta. A gente consegue responder claramente por que respira, por que precisa se alimentar, por que o coração bate, mas por que os organismos animais, que todos os animais dormem, a gente ainda não tem uma resposta ótima, excelente. Temos várias pistas para isso, a gente sabe que o sono é importante para a saúde, para a memória imunológica, então a gente só vai formar resposta imunológica para uma vacina se dormir bem, entre outros fatores associados à saúde também. Bom, e tem pessoas aí que conseguem dormir, outras não. O que que explica isso, doutor? Então, nós temos uma classificação bem grande de distúrbios do sono. Esses distúrbios do sono podem ser associados a distúrbios respiratórios, aquela pessoa que ronca. Algumas dessas pessoas que roncam podem apresentar um distúrbio de apneia, ou seja, chega a parar de respirar enquanto dorme. Outras pessoas têm distúrbios de insônia, que é aquela dificuldade de dormir. A gente costuma dizer que todo mundo tem um evento ou outro de insônia ao longo da vida. E esse único evento ele não é problemático. Quando que passa a ser problemático? Quando esse evento se repete. E se repete 3 a 4 vezes por semana, ao longo de 3 meses, aí a gente passa a chamar isso de insônia crônica. Tem como tratar, tem como resolver, e aí tem que buscar profissionais da área. Pois é, o senhor nos falava aí que o sono é pesquisado por diversas áreas, né? Isso, a gente chama de uma ciência multiprofissional. Então, eu sou membro da Associação Brasileira de Sono, eu sou conselheiro dessa associação, e essa associação ela agrupa, né, profissionais de psicologia, fisioterapia, educação física, nutrição, medicina, odontologia e fonoaudiologia. Então, vejam que a gente precisa de profissionais das mais diferentes formações para conseguir compreender o que está acontecendo durante o sono e também poder fornecer tratamentos apropriados para cada um dos tipos de distúrbios. E hoje, a população está tendo um sono bom, sono tranquilo ou está complicado? Bom, o brasileiro, né, a gente gosta de comparar rankings internacionais. O brasileiro está muito bem colocado em algo que não é legal, né? O brasileiro é a segunda população mundial com maior quantidade de distúrbios do sono, né? Nós apresentamos, inclusive, uma média de duração de sono muito baixa. Então, quando a gente olha a média da duração de sono da população brasileira, está em torno de 6 horas e meia. Isso é pouco para aquilo que a gente espera, para que o sono tenha um efeito reparador. A gente espera que um adulto vai dormir mais de 7 horas. Então não é apenas 7 horas, é 7 horas ou mais. A gente só perde nesse ranking para os Estados Unidos. E quais as dicas aí que o senhor pode dar para que a pessoa possa ter aí um sono bom, um sono que consiga descansar? Então, esse sono reparador que a gente precisa, né, é, pode ser conquistado com mudanças comportamentais bem simples. Uma coisa muito importante que a gente vem discutindo bastante, tentando ajudar as pessoas, é a importância da luz e o cuidado na exposição à luz à noite. Né, nós somos animais diurnos, a gente dorme à noite, só que para a gente poder dormir a gente precisa da escuridão. E a escuridão deve acompanhar o horário do anoitecer. É claro que o nosso trabalho não permite, a atividade escolar não permite, mas a gente tem um hábito que é levar o celular para a cama, ou levar a televisão para a cama, e todos esses dispositivos emitem muita luz. Então, um dos primeiros passos eu vou diminuir a minha exposição à luz à noite. Vou diminuir a quantidade de luz da minha casa, vou tentar criar uma rotina de horário para dormir. Todo mundo tem despertador para acordar. Você tem despertador para dormir, Júlio? Não, para dormir não. Para dormir
Só para acordar, e é difícil. E é difícil, né? Então, uma dica bem importante é a gente ter um despertador para dormir, para determinar o horário. Algo como assim, eu quero dormir toda noite às 11, então às 10h30 eu vou colocar o meu despertador, informando, olha, deu 22h30, tá na hora de eu me preparar para dormir. E aí você vai diminuir a luz da sua casa, você vai parar de olhar as coisas no celular que te deixam muito animado, você vai fazer uma atividade de relaxamento, pode ser uma oração, pode ser uma meditação, vai tomar cuidado com a cafeína, né, aquele monte de café que a gente toma, limita isso até umas 3 da tarde. Tem muita gente que não tem efeito, mas para quem tem efeito, toma um pouco de cuidado e também tenta evitar atividade física intensa à noite, porque essa atividade física intensa tira o sono. Bom, e questão da alimentação também tem que alguns alimentos são bons para comer à noite, outros nem tanto assim, que podem interferir na questão da qualidade do sono. Sem dúvida, né? A gente não vai comer uma feijoada à noite, né? Aquela feijoada vai te deixar pesado. Então a ideia é que o jantar e a ceia, né, as duas últimas refeições, sejam refeições mais leves, um pouco de carboidrato, mas nada muito pesado, que vai te deixar numa sensação desconfortável, e aí você vai passar a noite inteira lembrando daquela comida, né? Outro evento bem importante, né, que as pessoas reclamam muito assim, mas eu vou dormir, eu não consigo parar de pensar nos meus problemas, eu tenho boleto para pagar, eu tenho conta para fazer, eu tenho prova, eu tenho isso. Como é que eu faço para me libertar dessas coisas? Tem um hábito simples, que quando você vai dormir, quando aquele pensamento fica muito repetitivo, pare e escreve ele num bloco de papel, fecha esse bloco de papel e guarda. É uma atividade simples que ajuda você a se libertar desse pensamento repetitivo e ter um relaxamento para dormir. Bom, o senhor falou aí sobre a questão de no mínimo 7 horas, mas as faixas de idade têm aí um percentual de tempo que a pessoa tem que dormir, doutor? Muda bastante ao longo da vida, né? E a gente precisa se acostumar com isso, né? A gente muda muito ao longo da vida em todas as áreas do nosso corpo. Com o sono não é diferente. Recém-nascido vai precisar até 16 horas de sono. E é normal que ele durma entre 14 e 16. Então, veja, eu tenho um recém-nascido de 14 horas e outro de 16 e está tudo bem. As crianças, até por volta dos 6 ou 7 anos, vão dormir em torno de 12 horas. O adolescente, então aquele que entrou na puberdade a partir aí dos 13 anos até os 21, esse indivíduo precisa de pelo menos 8 ou 10 horas. Algo entre 8 e 10 horas de sono. Depois a gente fica adulto e isso diminui um pouquinho, então mais de 7 horas é o apropriado. O idoso vai dormir um pouquinho menos e vai mudar também o horário de dormir. Criança dorme num horário, adolescente dorme em outro horário, adulto dorme em outro horário e idoso também. Bom, e aquele sentir sono depois que acorda, a pessoa quer acordar no horário e não consegue, como é que é isso? O que dá para passar para quem está acompanhando a gente para falar sobre isso? Sono todo mundo sente, né? É inevitável, a gente vai sentir sono, mas a gente pode fazer algumas coisas para diminuir aquela sonolência, né, pela manhã. A primeira delas é a exposição à luz. Então, ao acordar, abre a cortina do quarto, toma a luz solar, deixa o ambiente mais claro possível. A outra coisa é, se esse acordar está repetindo com muita sonolência todo dia, todo dia, todo dia, aí você está sonolento durante o dia, não consegue fazer suas atividades, veja, não consegue fazer atividade porque está muito sonolento, aí pode ter alguma coisa errada. Aí vale a pena buscar um profissional do sono para tentar identificar o que está acontecendo. E aí tem vários fatores que podem, né, ocorrer para identificar isso. Isso, tem muita coisa que pode estar acontecendo. Então, por isso que a gente direciona esse indivíduo que está extremamente sonolento. Então, esse é aquele cara que sentou para assistir televisão de manhã, não, nem depois do almoço e pegou no sono. Aí, de repente, à tarde, ele está numa atividade um pouco mais monótona e pega no sono. Esse indivíduo está com uma sonolência crônica. E essa sonolência crônica pode ser consequência de falta de sono, ele não está dormindo adequadamente. Isso pode ser por uma apneia, né, uma parada de respirar durante o sono, que ele não percebe que tem, ou pode ser por outros distúrbios associados à insônia também. Bom, e essas pesquisas que o senhor comentou agora há pouco, em relação ao sono, são realizadas aqui no campus da universidade? Nós temos pesquisas acontecendo aqui no campus, né? A maioria delas são ou com os nossos estudantes mesmo, eventualmente a gente teve pesquisa com os próprios professores. Eu faço outros estudos que envolvem populações de outras regiões. Eu tenho um estudo grande em Minas Gerais, onde a gente está avaliando 2.000 pessoas, e eu tenho mais algumas colaborações internacionais também. Pois é, inclusive eu vi aí, né, sobre participação em eventos não só no Brasil, mas também fora dele. Isso, acabei de voltar de Chicago, estava trabalhando na Universidade de Northwestern, justamente sobre isso. A gente tem um projeto que tenta entender a importância do sono pro sistema cardiovascular.
Ou seja, será que o indivíduo que está dormindo bem, ele tem um sistema cardiovascular melhor do que o indivíduo que está dormindo mal? E será que esse sono ruim do indivíduo está causando pressão alta, pode causar aumento de lipídios no sangue, aumento de marcadores inflamatórios? A gente sabe que sim, que tem uma relação íntima entre o sono e doença cardiovascular. O que nós estamos fazendo nesse projeto é tentando entender quem vem primeiro. A doença cardiovascular vem primeiro ou é o problema do sono que causa a doença cardiovascular? Bom, e a pessoa que acorda muito de noite, ele tá tendo problema com o sono ou tem que pesquisar? Como é que é? Pode ser. E a resposta mais honesta é: depende da sua idade. Quando você é jovem e está acordando muito durante a noite, é sinal que alguma coisa está errado. Agora, o idoso, é normal ele acordar 2, 3, eventualmente 4 vezes durante a noite. Que à medida que a gente envelhece, o sono tende a piorar, sim. Mas se eu estou acordando muitas vezes durante a noite e aí no dia seguinte eu permaneço muito sonolento, aí não tem importância a idade. Tem algum problema sim que vale a pena investigar. Felipe, agradeço aí a sua participação por nos atender e com certeza, agora que soubemos que você faz esse trabalho aí em relação ao sono, a gente vai falar muito mais sobre o sono, porque todo dia a gente tem sono, né? Todo dia a gente tem sono e todo dia tem que dormir. Júlio, muito obrigado. Fico à disposição da Rádio Ampere, dos ouvintes e todo mundo. Quem tiver interesse pode procurar a gente aqui na universidade também. A gente pode conversar mais sobre isso.